Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Bom dia, gente. Bom dia. Pois tenho sede, não quero mais te pedir em outras fontes. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Tati. Júlio, meu amor, bom dia. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tem gente falando que entrou cedinho, né? Não, gente, ó, sábado e domingo é 1 hora depois, tá? De segunda a sexta, às 5h50. E sábado e domingo, às 6h50, tá? Pra gente dormir um pouquinho mais no sábado e domingo, tá bom? Então deixem aí anotado, tá? Que no sábado e domingo é às 6h50. Bom dia, Liana. Bom dia, Paula. Bom dia, Marta. Bom dia, feliz sábado, esse dia lindo, maravilhoso que Deus nos dá. É isso. Então no sábado, lembrando um pouquinho mais tarde, tá? 1 hora depois. Então deixem aí anotado e eu já vou começar, tá bom? Eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, então vamos começar, tá? Vamos começar orando, então? Vamos lá, então. Querido Deus, Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Oh, Deus, sabemos que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai querido. E precisamos tanto da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, cuida de nós, cuida da nossa vida, cuida do nosso dia, nos direciona, nos capacita, Pai querido, para aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos falando no bloco da identidade, Pai. Então cuida de nós, restaura a nossa identidade, Senhor, que façamos entender, Pai querido, que nós fomos feitos de modo especial, admirável, Pai. Que possamos entender que muitas vezes nós não cumprimos, ou melhor, nós não acessamos a promessa que o Senhor tem para nós, porque precisamos ter consciência sobre aquilo, Senhor, que precisamos nos posicionar, Pai. Saber verdadeiramente quem somos, o nosso valor em Ti, Pai amado. Por isso eu te peço, Deus, restaura nossa identidade, nossas emoções, sara nossas emoções, Pai. Em nome de Jesus, traz-nos consciência, Pai querido. Permita que essa palavra de hoje, Pai, vire alguma chave relacionada ao nosso valor, Pai querido. Entendendo que sim, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida, Pai amado. Sabendo que muitas vezes nós precisamos nos colocar nessa jornada de transformação, nesse processo, Pai querido, de nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo, para acessarmos todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, eu te peço, ser conosco, direciona essa live, direciona, Pai querido, coloca graça em minha boca, Pai, que cada um receba a medida necessária, Pai querido, para a transformação, para a mudança, para a consciência, Pai.
Em nome de Jesus, assim eu te peço, te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Amém, amém. Amém. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, bom dia. Falem pra mim, vocês estão me ouvindo? Ah, tá ótimo, tá ótimo. É que deu uma travada aqui pra mim, gente. Por isso que eu perguntei. Tá bom, que bom que vocês estão me ouvindo. Bom dia, gente. Bom dia. Então vamos lá? Vamos lá, nós já oramos. E hoje é o dia 6, estamos no bloco da identidade, o segundo dia desse bloco. Nós vamos passar mais 2 dias falando sobre identidade. E aí eu já convido você que tem esse devocional Plenitude, que é o que nós estamos estudando. Nós resolvemos fazer essa 40 lives juntas, eu digo nós porque eu sei que tem gente aí comigo desde o primeiro dia, né? 6º dia já aí comigo, não tem perdido uma live. Então é isso. Nós nos posicionamos no sentido de estarmos juntas, ouvindo mais sobre a palavra do Senhor, aprendendo mais e principalmente sobre esse devocional que eu creio que tem muita coisa para nos ensinar, tá bom? Então vamos lá, na página 55, eu fixei aí o comentário, o tema de hoje é Onde foi que eu me perdi? Suzy, meu amor, linda, bom dia! Que prazer te ver aí, bom dia, maravilhosa! Bom dia, gente. Então vamos lá, página 55. E quem não tem o devocional, abra a Bíblia em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11 ou o devocional, página 55. E vamos lá, vamos para a palavra. Porque eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que palavra, gente. Então é o Senhor que conhece os planos que Ele tem para mim, Ana Flávia, que Ele tem para você, Suzy, que Ele tem para você, Fran, que Ele tem para você, Paula, para você, Liana, para você, Marta, para você, Julie, para você, Flaviane. É Ele que conhece os planos que Ele tem para nós. E isso, gente, lembrando que é uma palavra para todo aquele que crê em Jesus. Nós que cremos em Jesus, que confessamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós temos muitas promessas e uma delas é essa. Uma palavra de Deus falando que é Ele quem tem planos para nós. Então nós já começamos com essa palavra maravilhosa, falando sobre o que o Senhor tem para a gente, tá? E aí eu já vou começar lendo um pouquinho o devocional para a gente entender um pouco sobre essa consciência. Onde foi que eu me perdi? Onde foi, Ana Flávia, que você se perdeu? Onde foi, Liana, que você se perdeu? Onde foi, Marta, que você se perdeu? Então, essa pergunta é para trazer consciência, porque nós ontem entendemos que nós fomos feitos de modo especial e admirável por Deus, que Ele nos conhece ainda quando éramos um embrião, né, no ventre de nossa mãe. Então, entendemos que nós fomos feitos de um modo especial, que nós temos uma identidade espiritual, um valor. E aí, no segundo dia, vem a consciência, sabendo que nós temos uma identidade estabelecida em Deus, sabendo que nós temos valor, por que nós não temos acessado as promessas de Deus para a nossa vida? Onde foi que nós nos perdemos? Então, o tema de hoje é esse. E se nossa vida é projeto de Deus, se recebemos de Deus todos os dons para vivermos a vida que Ele planejou para nós, se fomos criados de modo especial e admirável, e se existe uma missão para ser vivida por nós para contribuir com o reino de Deus, por que alguns de nós têm vivido uma vida tão distante dessas verdades?
Onde foi que nos perdemos? Onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nós? Então, onde foi? Temos que refletir sobre isso e independente do bloco, como nós estamos no bloco Identidade, independente, nós vamos passar 40 lives conversando aqui o tempo todo. Vão ter perguntas para trazer consciência, porque, como eu disse lá no início, todo o processo e jornada de transformação, ela começa pela consciência. Então, nós precisamos parar e pensar sobre esse tema. Onde foi que nós nos perdemos? Onde foi que nós paramos e não estamos percebendo as promessas que Deus tem para nós? Nós não temos vivido. O que está acontecendo? Quais são os comportamentos que nós temos tido que não tem nos deixado ter acesso às promessas de Deus? Então a resposta está nas nossas memórias. Passamos por incontáveis experiências em nossa vida desde o momento em que fomos gerados. Essas experiências são acontecimentos externos, mas que foram vistos por nós, ouvido e sentido a partir das emoções produzidas por tais experiências. Tudo que eu vi, ouvi e senti na minha vida, de modo repetido ou único, mas sob forte impacto emocional, produziu uma memória. E para cada memória, para cada experiência vivida, nossa estrutura emocional associa um sentimento e um significado emocional. E o conjunto desses sentimentos e significados formam nossas crenças sobre nós mesmos, sobre o valor que temos e sobre a capacidade de realizar o que possuímos. Né? Nós possuímos uma capacidade de realizar. Porém, quando as nossas crenças é que fazem a gente realizar ou não as nossas capacidades, tá? A Camila, logo em seguida, na página 55, ou melhor, 56, ela começa a contar só um pouquinho de uma experiência que ela teve. Ela fala que quando ela era pequena, ela foi esquecida na escola. Na verdade, não foi esquecida. Os pais se atrasaram por algum motivo e demoraram para buscar ela. E ela percebeu que todas as crianças estavam indo embora e ela ficando por último. Ela começou a ter uma sensação realmente de que ela estava sendo abandonada, tá? Foi esse o sentimento que ela teve naquela situação. E ela conta que aquilo foi tão forte nela que ela fala aqui assim, ó, no finalzinho, ela percebia que sempre ao entardecer ela sentia uma angústia no peito e minhas mãos transpiravam, uma sensação forte de ansiedade, como se eu estivesse à espera de que algo ruim acontecesse. Então essa era a sensação que ela tinha, mesmo depois de adulta, sempre no final da tarde, que foi mais ou menos o horário em que aconteceu. Ela conta um pouquinho aqui o exemplo, né, que como é que as nossas experiências ficam em nossas memórias e, consequentemente, nos transformam em crenças, tá? Assim como esse exemplo, eu e você olhamos nossas histórias de vida, veremos, assim como esse exemplo, se eu e você olharmos nossas histórias de vida, veremos que temos incontáveis experiências empilhadas que, de alguma maneira, nos fizeram sentir sem importância, abandonados, traídos, sem capacidade de realizar, com medo, injustiçados, humilhados, comparados e rejeitados. Quanto maior o número de vezes e a intensidade que essas experiências aconteceram na nossa vida, maior o reforço para a nossa alma. Lembrando que a nossa alma, ela é dividida em razão e emoção. Então, nós somos culpados. Só voltando, gente. Então, quanto maior essa intensidade, essas experiências, maior o reforço para a nossa alma de que nós somos culpados, incapazes, indignos, sem valor e não merecedores,
tá? Isso vai muitas vezes para o nosso inconsciente, a gente nem percebe isso. Mas como a nossa mente, ela realmente vem tudo que a gente vive, todas as nossas experiências, elas ficam guardadas, então essas experiências acabam realmente gerando as nossas crenças. E aí ela fala que essas crenças, né, muitas vezes, esses momentos em que nós nos sentimos humilhados, ela conta aqui que fala que é como se fosse um post-it, né, que a gente vai recebendo desde a infância, como nós falamos ontem, de que, olha, você é incapaz, você não presta, você é um preguiçoso, você é um incompetente. Então, infelizmente, nós acabamos, desde a infância, ouvindo certas coisas sobre nós e nós vamos acreditando que realmente nós somos incapazes, incompetentes, tá? Que não prestamos para fazer determinadas coisas, e isso vai ficando em nossa mente, gerando as nossas crenças. E ela fala assim, ó, eu gosto de comparar essas experiências, seus significados e sentimentos a uma coleção de post-it que vamos aceitando que a vida colhe em nós, manchando a nossa identidade dada pelo nosso Criador. São tantas palavras de invalidação e tantas acusações gerando culpa que em pouco tempo não temos a menor ideia da verdade que foi colocada sobre nós. Não reconhecemos mais nossos dons e nosso valor e seguimos a vida desconectados do propósito e dos planos de Deus para a nossa vida. Então é isso, tá? Conforme a gente vai crescendo e ouvindo todas essas acusações, né? Todas essas palavras de invalidação, a gente vai gerando culpa e achando realmente que nós não somos merecedores e não somos capazes de fazer aquilo que realmente nós precisamos fazer. E aí ela vem com uma solução. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre esse sentimento de culpa. Culpa é algo que geralmente nós temos quando a gente sabe, porque a nossa alma sabe quando nós erramos. A nossa alma sabe quando nós temos que fazer algo e não fazemos. Quando nós nos sentimos improdutivos, procrastinadores, sem fazer aquilo que realmente a gente precisa fazer. Então, o que o nosso, muitas vezes, até no subconsciente, tá, faz? Nós nos sentimos culpados porque estamos impacientes, culpados porque somos grosseiros, culpados porque vivemos no ciclo de autossabotagem, que é o que a culpa faz, tá? A culpa, ela nos coloca no ciclo de autossabotagem. E aí, quando nós não fazemos aquilo que temos que fazer, a culpa, ela entranha na gente de uma certa maneira que, mais uma vez, inconscientemente, o que acontece? O que o culpado merece? Quando você sente culpa por algo que você deveria ter feito e não fez, ou que você fez e que trouxe consciência que você não deveria fazer. A culpa, ela nos coloca sentado numa cadeira de culpado. E todo culpado, ele merece o quê? Castigo. E aí, qual é o castigo que a gente dá para nossa alma, vamos dizer assim? Geralmente o quê? A impaciência, chateado, com raiva, irritado. Então, às vezes, muitas vezes nos encontramos irritados. Para pensar, traz consciência. Por que essa irritabilidade? Por que essa impaciência? Será que não é porque você está deixando de fazer aquilo que você sabe que precisa fazer? Isso para todas as áreas da nossa vida, a sua saúde. O que você tem feito pela sua saúde? Você tem acordado, tem se exercitado, tem bebido bastante água, tem comido bem? E na sua área financeira, você tem controlado as suas finanças? Ou você é uma pessoa que gasta demais, uma pessoa que não controla aquilo que precisa comprar? Para a sua vida conjugal, os seus filhos, tudo, gente, tudo. A gente precisa realmente parar, trazer consciência em todas as áreas da nossa vida. E nós sabemos o que nós temos feito e que de repente não tem gerado bons frutos. E quando nós sabemos disso, nós sempre vamos nos colocar nessa cadeira de culpado. E essa cadeira de culpado geralmente vai trazer castigo, porque todo culpado, ele merece castigo. E qual é o castigo? Retornando. É a impaciência, a irritabilidade, chateada porque não conseguiu fazer aquilo que deveria ter feito, finalizou o dia e se sente cansado, porém improdutivo. Então,
Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? E o tempo todo, o que é esse devocional? É pra gente entrar nessa jornada, nesse processo de transformação, de busca, de restauração da nossa identidade, sarar a nossa alma e entender sim que nós podemos viver em plenitude nessa terra, mesmo em meio aos conflitos, em meio aos conflitos não, aos desafios, né, melhor dizendo, da nossa vida, porque é isso, vamos ter sempre desafios, mas quando nós temos uma identidade restaurada, uma alma sarada, nós temos cabeça para buscar soluções para os conflitos dos nossos dia a dia, tá? Então é isso, gente, sobre culpa eu precisava falar um pouquinho sobre isso, foi uma palavra que falou muito ao meu coração e eu acho que eu precisava falar um pouquinho, porque é exatamente isso que nós sentimos, nós nos sentimos culpados. Você falando, Flávia, como mudar esse sentimento? Muda esse sentimento de culpa para gratidão. Toda vez que você perceber, sinalizar que você não tem feito aquilo que você precisa fazer, você tem que parar e pensar, isso é o quê? Consciência. Então, se eu estou parando para pensar e tendo consciência de que eu preciso mudar algo, qual é o sentimento que eu tenho que ter? O sentimento de gratidão. Então, mude esse sentimento de gratidão, ou melhor, o sentimento de culpa para gratidão. Por quê? Porque a consciência vai fazer automaticamente você falar, poxa, eu fui grossa. Eu fui impaciente, então eu não vou ser mais, então eu vou prestar mais atenção, eu não vou repetir mais esse comportamento. E volto a dizer, é uma jornada, tá? Então, de repente hoje você cometeu essa impaciência, trouxe consciência, no dia seguinte, provavelmente você não vai mais fazer a mesma coisa. Mas lá na frente, de repente daqui a 2, 3 dias você comete de novo. Gratidão, errei novamente. O que a gente precisa sempre? Sermos humildes. Humilde sempre, humildade tem que fazer parte da nossa essência. Não é fácil, mas é possível, tá? É possível. Então que sejamos humildes sempre para reconhecer os nossos erros. Mesmo que esses erros se repitam, tá? A tendência é o quê? Eles irem diminuindo. Quanto mais consciência, quanto mais posicionamento, quanto mais você se manter nessa jornada de transformação, sem dúvidas, os erros vão ser bem menores, vão diminuir, tá? Então é isso, gente. Tá fazendo algum sentido pra vocês tudo que eu tenho falado aí? Então, dando continuidade, ela fala aqui no finalzinho, na página 56, sobre uma solução. Qual seria a solução de todas essas invalidações que nós recebemos durante a nossa vida e que acaba nos trazendo falta de valor, achando que nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida? A solução é fazer o caminho de volta por meio do perdão. Uau! Forte, né? Nós precisamos perdoar, tá? Então, perdão do que causou danos ao entendimento do seu valor. Você precisa parar, refletir o que causou dano no entendimento do seu valor e, consequentemente, trazer perdão, perdoar tudo isso que aconteceu e a criação de um relacionamento forte com o Pai. Então, ela traz duas ações aqui para fazer esse caminho de volta, restaurar, né, a nossa identidade e poder a gente ter essa consciência sobre o nosso valor. Então ela fala que precisamos primeiro perdoar e depois buscar, né, criar um relacionamento forte com o nosso Pai, com Deus, tá? Então precisamos arrancar os post-its, precisamos aprender a tirar todas as mentiras que aceitamos sobre nós para colocar no lugar delas as verdades declaradas pelo nosso Deus sobre quem nós somos para Ele, sobre quanto somos únicos, amados, guardados, mimados pela sua misericórdia e graça, e o quanto fazemos parte do projeto de Deus para esta terra. Então eu, Ana Flávia, tenho que trazer consciência que sim, eu faço parte do projeto de Deus para essa terra. Fran, você faz parte
do projeto de Deus para essa terra, Débora. Quem mais está aí? Tati, minha querida Andréia. Você faz parte do projeto de Deus para essa terra, tá? Heloísa, minha querida, bom dia. Então é isso, nós precisamos entender que nós não fomos obra do acaso. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Nós não somos obra do acaso. Deus tem um projeto para nossa vida, independente do que vivemos, tá? Independente da nossa infância, independente do nosso sofrimento, independente de qualquer coisa. Deus tem um projeto para nós. Mas como que nós vamos acessar esses projetos? Como nós vamos saber da vontade dele para a nossa vida, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável? Fazendo esse caminho de voltando para entender qual é o plano original para a nossa vida. Lembra da metáfora da obra, da casa? É isso, nós temos um plano original. Então nós precisamos fazer esse caminho de volta por meio do perdão, tá? Lembrando que se nós fomos vítimas dos nossos pais, que muitas vezes nos trouxeram palavras de invalidação, o que nós precisamos pensar? Que nós somos vítimas de outras vítimas. Eles também foram vítimas. Então nós não precisamos culpá-los, nós precisamos perdoá-los. Estou dando um exemplo de pai, mas cada um sabe da sua vida, né? Cada um sabe de quem tem recebido ou de quem recebeu palavras de invalidação. Então, para pensar, tenha consciência sobre toda a tua infância, sobre tudo que te desconectou desse plano original que Deus tem para a sua vida e traga perdão para as pessoas, perdão para a situação, perdão para si mesmo, tá? Nós vamos conversar muito sobre perdão, vai ter um bloco de 4 ou 5 dias para falar só sobre perdão, tá? Mas já fica aí a dica que perdão é essencial para a nossa vida, tá? Para a nossa libertação. E então, além do perdão, buscar ter uma criar um relacionamento com o nosso Deus. E depois lembrar que nós precisamos arrancar esses post-its, tá? Que foram colocados na nossa vida, no nosso crescimento. E entender que sim, nós somos únicos, amados, guardados e mimados pela misericórdia do Senhor e graça. E o quanto nós fazemos parte do projeto de Deus para essa terra, tá? E só conseguimos conhecer a solução buscando a verdade. Por isso, precisamos alimentar nosso espírito diariamente, da mesma maneira que alimentamos nosso corpo. Ou seja, estabelecendo um relacionamento diário com Deus, por meio da leitura da Bíblia, por meio de um tempo de oração, adoração, os louvores, né? Que fortalecem o relacionamento com aquele que nos formou, ensinando para a nossa mente, ensinando a nossa mente e o nosso coração, tá? Nosso coração, razão, né? E emoção, a ouvir tudo o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. Deus tem muitas coisas para dizer ao nosso respeito. E aí, finalizando na página 57, como sempre, a Camila vem com um exercício e ela escreve sempre no título dos exercícios, trazendo consciência. Nós vamos falar de consciência 40 lives, gente. Então é isso. Ela fala assim, olha, eu falei anteriormente que só conheço 2 maneiras de fazer o caminho de volta para se aproximar da sua essência. Então acabamos de falar. Quais são os 2 caminhos? Perdão e a busca por ter um relacionamento com o nosso Pai, tá? E aí ela explica aqui, olha, então esses seriam os 2 caminhos para a gente se aproximar da nossa essência, né, do nosso plano original, plano de Deus para a nossa vida, esse relacionamento com Deus e o perdão. Então, todos os problemas que temos na nossa vida vêm de um estado de não perdão. Forte, né? Ela afirma aqui que todos os problemas da nossa vida vêm de um estado de não perdão. Não faltem, gente, não faltem o bloco do perdão, tá? Vai ser um pouquinho lá pra frente, mas eu tenho certeza, vai ser lá no finalzinho, mas eu tenho certeza que vai ser, assim, libertador, tá? Já fica aí a dica. Então,
trabalharemos fortemente sobre o perdão, mas hoje o meu convite para você é que traga à mente, traga consciência, as suas memórias da infância que causaram dor. Aquelas memórias que causaram mais dor, isto é, as experiências do passado que fizeram com que se sentisse não amado, sem importância, sem valor, humilhado, inferior, abandonado, traído ou culpado. Sei que para algumas pessoas é difícil resgatar essas memórias de dor. É difícil, né, gente? Eu mesmo não lembro de muita coisa da minha infância, tá? Eu não lembro de ter tido uma infância com essas palavras de invalidação, mas eu sei que eu tive muitas coisas que da minha infância com certeza trouxeram algumas invalidações. Acredito que faz parte essa questão da gente falar muito da inteligência emocional. É novo, a verdade é essa, de uns 20 anos para cá. Então, muita gente, os nossos pais, mesmo que nós sabemos o quanto nos ama, o quanto cuidou de nós, eles também tiveram as fraturas deles emocionais e, consequentemente, passaram isso pra gente. Então, assim, tem muita coisa na minha infância realmente que eu não lembro. Mas, independente disso, se tem algo aí que você lembra, algum sentimento, alguma palavra que você ouviu, que trouxe alguma invalidação, lembra, eu sei que de repente pode causar alguma dor agora hoje, você lembrar daquele sentimento que você teve, mas é importante por quê? Porque ao lembrar, você vai conseguir perdoar, você vai lembrar quem foi aquela pessoa que falou algo que te trouxe algo ruim, um sentimento ruim, e você automaticamente vai ter a possibilidade, a oportunidade de perdoar. Então esse exercício de memória, por mais que cause alguma dor, ela é importante para essa transformação, tá? Então por isso que ela traz esse exercício, e ela fala que você acaba, é um processo, uma jornada de resgate da sua identidade mesmo, sabe? Você saber que ouviu aquilo e entender, não é pra mim, eu arranco esse post-it da vida que foi colocado em mim, e isso não me pertence mais, eu perdoo aquela pessoa que falou as coisas que realmente que me trouxeram dor, e a partir de hoje eu sigo entendendo o meu valor, entendendo que o meu Pai, que derrama misericórdia sobre a minha vida, me vê como uma pessoa valorosa, uma pessoa virtuosa, uma pessoa capaz de construir, de fazer, né, o projeto que ele tem para nossa vida. Então é isso, tá? Esse exercício é para trazer essa consciência. E aí ela fala para você vir à mente tudo que aconteceu, lembrança dessas memórias, e consequentemente você ressignificar o que causou dor e adulterou o seu valor, o seu próprio valor. Então o exercício é para isso, é para você ressignificar, tá? Tudo que causou dor. Por isso que ela fala para você escrever, de repente, umas 3 memórias mais fortes de experiências que você viveu na infância ou adolescência e que fizeram sofrer. Escreva o que aconteceu e qual foi o sentimento que você sentiu. Então é isso, a gente finaliza com esse exercício de mais uma vez trazer consciência, e consequentemente quando você lembrar da pessoa, você vai ter a oportunidade de perdoar. Porque é isso, ela fala sobre essas 2 ações que nós precisamos para tirar toda a invalidação da nossa vida e poder seguir com uma identidade restaurada. Primeiro, perdão, e segundo, buscar o relacionamento com o nosso Deus. Por quê? Porque com o relacionamento, com a intimidade com o nosso Pai, nós vamos passar a entender qual é a vontade que Ele tem para a nossa vida. E como a gente leu lá no início aqui do estudo devocional, lá em Jeremias 29:11, eu vou repetir, tá, gente? Já estamos no finalzinho, mas eu vou repetir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é Deus falando, tá? Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não deles causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus tem planos para nós. Deus tem planos
de prosperar, tá? Prosperar em todas as nossas áreas, nós sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nos relacionamentos, no financeiro, na profissão, no intelectual, na saúde. Então é isso, gente, é isso essa palavra de hoje. Trazer consciência onde nós nos perdemos, Então, mais uma vez, onde foi que nos desconectamos do projeto original do Criador e passamos a viver uma vida sem propósito e distante dos planos de Deus para nossa vida? Eu não quero, gente, viver uma vida sem propósito. Eu, Ana Flávia, decido não viver uma vida sem propósito. Eu decido não viver distante dos planos de Deus para a minha vida. E você também tem se posicionado nesse sentido? Você quer viver uma vida com propósito? Então, como que nós começamos quando a gente decide na restauração da nossa identidade, tá? Nessa jornada de busca por transformação, por mudança, porque não adianta, gente, não vai ser o vizinho, não vai ser querendo mudar nossa mãe, nosso pai, o governo, tudo exterior, não é sobre isso, tá? É sobre nós. Toda mudança começa em nós. Então, que possamos nos posicionar nesse sentido de busca por mudar a nós mesmos, tá? Essa é a proposta dessas 40 lives, é a proposta desse devocional. E, lógico, pautado sempre numa palavra que o Senhor tem para nós, tá? Então é isso, a gente finaliza com essa palavra. Ai, gente, vocês estão aí. Como é bom caminhar com vocês, tá? Como é bom ter vocês. É isso aí, Fran, também, né? Você também quer viver uma vida com propósito, uma vida conectada ao Senhor. É isso mesmo, gente. Que possamos nos posicionar e decidir todos os dias, por esse caminho de uma vida sem procrastinação, por uma vida fora da zona de conforto, por uma vida posicionada em busca das promessas que o Senhor tem para nós, tá? E aí eu finalizo, gente, vou finalizar então lendo a oração final, tá lá na página 58. Vamos ler? Vamos ler juntos? É isso aí, Elô, isso aí. Se posicione. É isso, gente. Lembra que eu falei para vocês, nós conversamos lá no Bloco da Consciência, que o processo dói, mas traz transformação. O tempo todo a gente trazendo consciência sobre nossos comportamentos, muitas vezes vai doer, mas tenha certeza que esse processo vai trazer libertação, cura, transformação. Eu creio nisso. Eu tenho me colocado nessa jornada já há mais ou menos 1 ano e meio de busca por entender minha real identidade no Senhor. E eu confesso que tem sido bom demais, tá? É isso, Débora, nosso Deus é maravilhoso, cuida de nós. O tempo todo. Vamos lá, vamos para a oração final. Então, Pai querido, eu apresento diante de Ti hoje a minha vida. Eu peço que Tu me tragas à memória todas as experiências que eu vivi e adulteraram minha identidade e meu valor. Eu clamo que limpes meu coração e minha mente dessas memórias, deixando que delas fique apenas o aprendizado, tornando-me mais forte, mais sábio, mais humilde e mais parecido com um ser humano que me fizeste para ser. Decido perdoar as pessoas que me atacaram, mesmo sem intenção, com palavras e ações, a minha identidade dada por Ti. Eu amo todos e olho para elas com a mesma misericórdia que eu quero que Tu olhes para mim todos os dias. Declaro que, a partir de hoje, só aceito sobre mim o que vem de Ti e eu vou viver Teus projetos para a minha vida, pois vou Te buscar todos os dias e conhecer mais de Ti, conhecendo assim a verdade sobre mim. Escuta minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que oração linda, né, gente? Que oração linda. Olha isso.
Eu declaro, vamos declarar, gente, que a partir de hoje nós só aceitaremos sobre nós o que vem do Senhor, os projetos e que nós vamos viver os projetos que Ele tem para mim, para você, tá? É isso, gente, que nós vamos buscar todos os dias conhecer mais de Deus, mais e mais de Deus. Volto a dizer, eu decido por isso. Eu decido em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, né? Porque sozinhas nós não conseguimos, tá? Sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos dele. A palavra dele fala, né? Para nós permanecermos em Jesus, conectados à videira. Então, permanecer nele é aqui que nós estamos fazendo juntos, estudando a palavra do Senhor, buscando entender mais sobre Ele, restaurar e sarar nossa alma, restaurar nossa identidade. E eu creio que passaremos 40 dias maravilhosos estudando sobre a palavra dele e sem dúvida sairemos com muito mais consciência do que nós temos hoje, entendendo que sim, nós não estamos aqui por acaso e que nós vamos viver os projetos de Deus para nossa vida, tá bom? Então é isso, ó. Obrigada pela sua companhia, tá? Muito, muito obrigada. Obrigada. Amo vocês, amo vocês. Um feliz sábado, um feliz final de semana. Que o Senhor esteja guiando todos os seus passos, te protegendo, te guardando, tá bom? Então é isso, gente. Vamos viver esse dia que Deus nos deu. Vamos, ó. Um beijo grande, fiquem na paz, tá? Estaremos juntos aqui amanhã às 6h50, 10 para as 7 da manhã, tá? Então é isso. Beijo, Fran, beijo. Bom sábado, amém. Vilma, meu amor, bom dia. Então é isso, gente, é isso. Bom sábado para todos. Então, beijo. Dá vontade de não sair, sabia? Principalmente ouvindo vocês. Falem, tá? Mandem mensagens, que eu fico aqui com o coração muito feliz em ver vocês aí falando, participando, tá? Então é isso. Beijo. Tudo de bom.